Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Bolsonaro decidiu não passar a faixa presidencial. Deixa eu ver essa notinha aqui com vocês. Tá lá no DCM. Bolsonaro decide não entregar faixa presidencial a Lula. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que não entregará a faixa presidencial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na posse que ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. De acordo com a coluna de Guilherme Amado do Metrópolis, ele já teria comunicado a decisão aos seus aliados. Dessa forma, Bolsonaro quebrará o protocolo tradicional em que o mandatário sainte passa a faixa para o entrante em um gesto meramente simbólico. Em um determinado momento, Bolsonaro chegou a cogitar ir na cerimônia e cumprir o rito de passagem da faixa. Ele foi aconselhado a fazer isso por um dos seus ministros mais importantes. No entanto, após avaliar que ele seria criticado por seus apoiadores, chegou na decisão final de não comparecer. Alguns aliados insistiram para que ele participasse, utilizando o argumento que o presidente deveria reforçar o seu compromisso com a democracia, mas Bolsonaro respondeu que o gesto não mudaria a opinião que seus adversários têm a respeito dele. Nos últimos dias, chegou a ser cogitada a possibilidade de Bolsonaro levar a faixa embora, em vez de deixá-la no palácio. A preocupação cresceu dentro da organização da cerimônia de posse de Lula. A equipe da organização da posse quer se assegurar, na próxima semana, de que a faixa esteja intacta e em segurança. No campo progressista, foram dadas algumas ideias de transferência da faixa. A opção seria entrega pelas mãos da ex-presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, também demonstrou a petista disposição em fazer a cerimônia que coroou o novo chefe do executivo. Bolsonaro foi derrotado por Lula no segundo turno das eleições presidenciais no dia 30 de outubro e, desde então, seus apoiadores mais extremistas não aceitam o resultado das urnas e fazem manifestações golpistas contra a posse do presidente eleito. Muito interessante aqui. Muito interessante não, né? Muito baixo, né? E olha só o Kleber Tiba, que é um bolsonarista tosco aqui, ó. Kleber. Tchau, Kleber. Tchau, Kleber. Deixa eu tirar o Ismael também aqui, que tá sendo muito mal educado. A gente tem uns bolsonaristas de estimação. É legal que eu bano eles continuam assistindo, o que é sensacional. Obrigado, Luiz Giglione, que tá aqui nos acompanhando. Iniciativa e inspiração, afinal, qual protocolo esse boçal do Bozo não quebrou, né? É bem isso mesmo, acho que tem de tudo aí que o pessoal justamente acompanha. Muito obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando, 650 pessoas, gente, manda superchat, por favor, para essa live, a gente precisa muito da ajuda de vocês para continuar aqui fazendo a leitura de notícias, entrevistas, a gente vai trazer o neto do Lula de novo aqui no canal, e a gente precisa muito da ajuda de vocês. R$5 ajudam a pagar as contas aqui, a gente tem uma meta de R$100 de superchats, e precisamos ainda de 40 para chegar na mínima de R$50. Muito obrigado pela audiência de vocês, estou feliz aqui por essa audiência hoje. O jornalista Hélio Gaspari tem feito algumas colunas interessantes desde que o Bolsonaro foi derrotado, e eu vou ler uma aqui, que eu tinha visto no Jornal Globo, mas eu tô com a versão da coluna dele na Folha de São Paulo, e eu vou ler essa coluna aqui que eu acho interessante aqui. Vamos ler juntos para a gente entender tudo que está rolando. A vida está mais leve. Bolsonaro fabricava tensões inúteis à frente da presidência da República. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Trevosa Lux, eu também acho que o Daniel deveria ser secretário. É muito importante. Auro do Regine, canal ridículo. Obrigado pela sua audiência, querida. Você tá aí, bolsonarista, nos ajudando aqui, ó. A Zé uma Aparecida também aí tá passando nervoso. E mais um, Pedrinho. Eu não sei se eu bano, porque eu tô com tanta dó. Esse cara tem uma cara tão de imbecil, gente. Canal ridículo. Ficou ofendidinho. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, para todo mudo ficar muito bem informado. É o Vazagado. Mandem superchat. O gado bolsonarista, manda um superchat aí para nós. A gente quer o dinheiro de vocês. Eu não tô nem aí para vocês, eu quero só o dinheiro de vocês. O dinheiro de vocês é muito legal. Faltam ainda R$39 aí para nossa meta, gente. Vamos ler aqui a coluna do Hélio para a gente ficar muito bem informado. Bolsonaro fabricava tensões inúteis à presidência da República. Noves fora a Croácia, passada a eleição e anunciada parte dos ministérios de Lula, sente-se uma certa leveza na vida nacional. Jair Bolsonaro ficou calado por quase 1 mês e meio. Esse silêncio foi um dos fatores da paz. Para que se possa avaliar a importância do caso de Bolsonaro, vale a pena revisitar o Brasil
do início de novembro aos primeiros dias de dezembro do ano passado. Foram pelo menos 10 encrencas, todas inúteis. No Rio, um açougue vendia ossos de boi a R$ 3,50 o quilo. Olha a cara do atraso bolsonarista, olha a cara desse lixo que está aí na tela. Vamos lá. No início de novembro, Bolsonaro estava em Roma, onde havia acabado a reunião do G20. Sua participação foi periférica, salvo pela pisada que deu na então chanceler alemã Angela Merkel. Passeando pela cidade, Bolsonaro teve um bate-boca com o repórter Leonardo Monteiro. O jornalista havia sido agredido por um segurança e reclamava: presidente, o cara está empurrando a gente. Presidente, por que o senhor não foi de manhã ao encontro do G20? Bolsonaro respondeu: é a Globo, você não tem vergonha na cara. De volta ao Brasil, o presidente explicou por que não havia comparecido à reunião da COP de Glasgow, atacando a ativista Chai Suruí. Estão reclamando que eu não fui para Glasgow. Levaram uma índia para lá para substituir o Raoni, para atacar o Brasil. Uma índia para atacar o Brasil. Esse Bolsonaro é um imbecil. Mas vamos lá, seguindo para essa leitura. Alguém viu algum alemão atacando a energia fóssil da Alemanha? Alguém já viu alguém atacando a França porque lá a legislação ambiental não é nada perto da nossa? Ninguém critica o próprio país. Alguém já viu o americano criticando as queimadas do estado da Califórnia? É esdrúxulo o que ele faz. Dias depois, acusou o Tribunal Superior Eleitoral de ter praticado um estupro ao cassar o mandato de um deputado estadual paranaense que divulgava notícias falsas sobre o desempenho das urnas eletrônicas em 2018. Mudando de agenda, anunciou que queria se livrar da Petrobras e explicou por que havia se livrado do ministro Moro. Ele sempre teve um propósito político, nada contra, mas fazia aquilo de forma camuflada. E ele tinha uma intenção, sim, de ir ao Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, eu achei justa a intenção dele. Depois eu passei a conhecê-lo um pouquinho melhor. Bolsonaro entrou para o PL de Valdemar da Costa Neto depois de um intercâmbio de palavrões com cacique. Depois de uma saia justa nas prévias do PSDB, encrencou com o processo eleitoral. Viu a confusão ontem? Não vou falar nisso porque não tenho nada a ver com outro partido, mas deu uma confusão em São Paulo ontem. É o tal do voto eletrônico aí. Com a filiação do Sérgio Moro ao Podemos, voltou a atacá-lo. Ele voltou à vida dele, voltou a advogar para empresas que praticamente quebraram por ações dele, mas tudo bem, é um direito de ele vir candidato. No campo dos direitos, foi nomeado para a direção do Arquivo Nacional o funcionário aposentado do Banco do Brasil, Ricardo Borda d'Água, ex-chefe da segurança da instituição. No final de novembro, soube-se que a visão diplomática de Bolsonaro levou-o a um vexame. O Brasil retirou a indicação do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, para a Embaixada do Brasil na África do Sul, depois de 6 meses de silêncio da chancelaria daquele país. Coisa rara, sinalizava que ele não era bem-vindo. Bolsonaro tinha uma fixação em Moro e voltou a atacá-lo. Não aguenta 10 minutos de debate. A pandemia já havia perdido o fôlego, mas Bolsonaro continuava na sua militância negacionista e arrumou mais uma encrenca com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estamos trabalhando com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? A Anvisa nunca havia proposto a medida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apoiava o negacionismo do chefe e deu-se a um momento filosófico. Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Tratava-se da liberdade de não tomar a vacina. Essas falas desses caras é terrível. É terrível isso que aconteceu. Foi meses atrás, gente. Foi meses atrás. No dia 10 de novembro, o Bolsonaro retomou o seu bordão do apocalipse. Ou todos nós impomos limites para nós mesmos, ou podemos ter-se uma crise, pode-se ter uma crise no Brasil. Revisitados, todos esses momentos de tensão vinham do nada e iam para lugar nenhum. Em nenhum caso envolviam a sadia discussão de políticas públicas. Serviam apenas para manter o país em clima de tensão. A maior prova disso está no fato de que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro reencontraram-se durante os debates da campanha com o ex-juiz eleito senador no cercadinho dos bolsonaristas. Há tempo, Chico Buarque cantou o seu Vai Passar. Passará. Excelente coluna do Hélio. O Hélio é um grande escritor. Pena que às vezes ele tem uma visão muito colorida da ditadura militar, porque a fonte dele era o general Ernesto Geisel, que foi um ditador sanguinário, mas é muito interessante como o Hélio ele resumiu
O que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro foi uma balbúrdia. O Bolsonaro foi uma bagunça criminosa que matou quase 700 mil brasileiros na pior pandemia da nossa história, gente. Se o presidente fosse o Fernando Haddad, se o presidente fosse o João Dória, que é um homem de extrema direita, o Brasil não tinha se enfiado no buraco que a gente se enfiou com um cara extremista, com um cara negacionista e com um cara profundamente incompetente. O Bolsonaro foi terrível para as comunicações do Brasil. Nós da imprensa tivemos que trabalhar como nunca, inclusive para dar dados para vocês de pessoas que estavam morrendo em hospitais lotados. É muito triste o que aconteceu. A vida está mesmo mais leve. A imprensa comemorou sim a vitória de Lula. Até a imprensa antipetista comemorou a vitória de Lula. Porque não existe nada pior do que o pior presidente que o Brasil já produziu em sua história. E Lula é o melhor presidente que o Brasil pode produzir. Não se trata aqui de fazer um jornalismo parcial. A Folha Democrata vai criticar o Lula quando o Lula merecer essa crítica. Mas trata-se de apontar que Bolsonaro foi terrível para os brasileiros e para as brasileiras. Bolsonaro foi terrível para a ciência. Bolsonaro é um projeto internacional do atraso político. Carla Zambelli é uma das generais desse atraso político. São pessoas que querem acabar com o poder político das mulheres, dos LGBTQIAP+, dos negros e negras, das trans, das pessoas sem gênero ou com gênero fluido, das pessoas que estão avançando na constituição das suas famílias. Bolsonaro está destruindo a família brasileira e qualquer formação de família que faça sentido num mundo plural e diverso. Ele é medieval. Ele é demoníaco. Ele quer voltar. É um carro dando ré numa avenida de alto tráfego. A gente vai bater se Bolsonaro for o presidente da República.